Ver chamado urgente de Brasília. O repórter Túlio Amâncio, nesse momento, está com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, a partir de agora, começa uma entrevista exclusiva com Bolsonaro. Túlio, boa tarde para você, boa tarde ao ex-presidente. Se em algum momento eu puder direcionar uma pergunta a ele, você me avisa, por favor, mas você comanda a partir de agora por aí. Por favor, Túlio. Túlio, está me ouvindo? Bom, nós já estamos, para quem está acompanhando pela live, com as imagens da sala onde o ex-presidente está com o repórter Túlio Amâncio, aguardando aqui um aval nosso, mas parece que é um problema de comunicação, mas a gente vê o ex-presidente Jair Bolsonaro já sentado ao lado dele, esperando para que essa entrevista comece. Se puderem, por favor, passar uma mensagem ao Túlio, basta um ok para ele começar. O comando está com ele a partir de agora. Então vamos lá, começar a entrevista aqui. Estou no escritório do PL, aqui em Brasília. Vou chamá-lo de presidente porque, por respeito, é assim que todos os ex-presidentes são chamados. Então vou me dirigir nessa entrevista ao senhor como presidente. Então eu queria começar sabendo como foi esse dia de hoje. Vamos por ordem cronológica. Que horário a PF bateu na sua porta? Como o senhor os recebeu? Como foi a ação na sua casa? Por volta das 7 da manhã, fui acordado com pancadas na minha porta, desci na Polícia Federal. Me falaram que ia fazer uma busca e apreensão. Então, fui em alguns pontos da casa, vasculhando alguma coisa. Não tenho nada comprometedor, porque eu não sou um criminoso. Mas me surpreendeu que veio uma PF, uma mulher, que disse que eu tinha sangrado o dedo, queria ir no banheiro. Eu apontei o banheiro embaixo, ela foi e voltou com o pendrive. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Nunca abri um pendrive na minha vida. Nem tenho laptop lá para você fazer a devida conexão. Não você está falando do pendrive que a polícia disse que encontrou na casa do senhor. Foi no banheiro, cara. No banheiro. O senhor está dizendo que foi plantado? Não. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Então me surpreendeu aquilo, tudo bem. Pegava também, tinha lá 14 mil dólares. Toda vez que eu sacava a dólar do Banco do Brasil, estava com o recibo, então o dinheiro que veio da minha própria conta. Está declarado? Não está declarado, você declara no Imposto de Renda do ano que vem. Tá certo? Agora, esse dólar saiu da minha conta. Todos eu recibo lá. E 7 mil reais em dinheiro corrente, moeda corrente nacional nossa. E por que o senhor guarda dólares em casa? Uma possibilidade de uma viagem, né? Sempre. E outra, também, você não vai especular com 14 mil dólares. Eu sempre tive algum dólar em casa com eventualidade. Mas não é crime você ter dólar em casa. Então a polícia levou da casa do senhor o pendrive, os dólares, 7 mil reais e o celular do senhor também. Meu celular, sim. E a determinação do senhor usar a tornozeleira eletrônica. Está em qual pé na tornozeleira? O senhor poderia mostrar para a gente? Não vou mostrar. É constrangedor. A intenção é humilhar, é desgastar a imagem. E como não tem nada contra mim, nada, zero, sobra apenas essas questões. Até no inquérito do golpe de Estado, é uma peça de fantasia. Tá? O 8 de janeiro, segundo Alexandre Moraes, é uma tentativa de golpe. Quem é a pessoa adequada para dizer se era ou não? E de defesa, José Múcio, falou que não era. Outros 2 ministros da defesa, Nelson Jobim e Otto Rebelo, ele falou que não era golpe. Foi um movimento que perdeu-se o controle e alguns danificaram algum patrimônio. Eram pessoas normais, inclusive no processo que eu respondo, eu estou como responsável por isso. Eu estava nos Estados Unidos, estava na Flórida, não tem nada a ver com isso. Você não achou nada em celular de ninguém, eu estimulando o que quer que seja naquele momento. 2 tuitadas minhas após o movimento, condenando o que fizeram, nada mais além disso. Cumpri os 4 anos de mandato, sem qualquer problema, muitas manifestações pacíficas. Enquanto fui presidente, nenhum problema tivemos. Fui embora dia 30 de dezembro, eu ia passar faixa com uma pessoa com a vida pregressa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E se eu passasse a faixa para ele, seria a maior vaia da história em Brasília. Perante aquele pessoal, né,
Eu estava lá. Fui para os Estados Unidos, fui surpreendido pelo Rio de Janeiro e mais ainda, tentativa de golpe o Rio de Janeiro. Não tem cabimento. E o que o Alexandre de Moraes fez? Pega o Rio de Janeiro e começa a ir para trás até chegar 29 de julho de 21. Uma live que eu fiz. E ele fala que ali começou o plano de golpe. Ou seja, 21 de julho de 21 eu já programei o Rio de Janeiro. Não tem cabimento. Não tem nada de concreto. Nada, zero. Presidente, vamos puxar para esses acontecimentos de hoje, porque é um inquérito novo, né? Sim. Contra o senhor e contra o seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. A PGR entendeu e recomendou ao Supremo que determinasse essa medida cautelar, que é a tornozeleira, que está em qual perna? Direita ou esquerda? Esquerda. Está na perna esquerda do senhor, porque havia também risco de fuga. Então vamos por etapas nessa decisão de hoje. O senhor cogita fugir ou cogitava fugir? Esse dinheiro em espécie seria para uma fuga? O senhor pretendia pedir asilo em alguma embaixada? Eu tenho um bom montante no banco. Tem havendo uma fuga, seria bloqueado. Esse dinheiro foi sacado ao longo dos meses. Você não vai fugir apenas com 14 mil dólares. Estou com o passaporte retido há 2 anos. Mas quando o senhor fala que o dinheiro seria bloqueado e o senhor sacou, aí dá para entender que o senhor... Eu tenho dado ao Pix, eu tenho boa quantia no banco. Não cogitei fugir para lugar nenhum. Sabe, eu sempre me considerei um colecionador de memórias. Por mim, eu colecionaria cada segundo. Rico, você tem taxa de corretagem 0,000. Para investir, ainda vai... É uma medida que, no meu entender, extrapola a legislação. Desconfia. A própria Folha de São Paulo tem matéria falando que tem suposições apenas. Qual o objetivo disso, no meu entender? É a humilhação, nada mais além disso. Tá? Eu sou uma ameaça para eles, como candidato, que é muito difícil, mas seria, porque quando parece uma pesquisa, estou na frente do Lula, e como um cabo eleitoral para fazer uma boa bancada de deputados e senadores. Eles querem fora, completamente fora do processo político do ano que vem. Com outras palavras, na decisão, o ministro Alexandre disse que a manifestação de Trump no último dia 7, onde ele faz críticas ao sistema judiciário brasileiro, ao governo brasileiro, impõe a taxação de 50%, que foi a gota d'água envolvendo o senhor e o filho do senhor. O que o senhor percebe nessa movimentação? Havia, de fato, o cálculo político de fazer com que essa influência de Eduardo mobilizasse a população brasileira, comovesse a opinião pública e acabou dando errado? O senhor acha que deu errado essa tentativa do Eduardo? Não existe lobby para você impor sanções em qualquer país. São fatos. Tá? O Brasil, através do Alexandre de Moraes, tem infringido a legislação americana, inclusive. Ele determina dar uma ordem para que se prenda uma brasileira de dupla nacionalidade para tuitada em 21. Isso é inadmissível você fazer nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes coloca no inquérito, um dos inquéritos, a pessoa do Elon Musk. Ele multa a Starlink, uma empresa que não tinha nada a ver com a outra do Elon Musk. Em 21, Jason Miller, que hoje é um dos assessores do Trump, ficou detido por 3 anos no aeroporto, depois de participar do CEPAC aqui em Brasília. São centenas de ordens ilegais e tidas como secretas para perseguir a direita no Brasil. Por ocasião das eleições, eu desconheço qualquer parte da esquerda, qualquer um candidato de esquerda ou influenciador de esquerda que tenha sido prejudicado. Somente a direita. Eu não podia fazer sequer live lá do Palácio da Alvorada. Eu não podia mostrar imagens de 7 de setembro, mostrar o Lula defendendo o aborto, o Lula ao lado de ditadores, o Lula defendendo ladrões de celular. E eu, do meu lado, ele podia me chamar de qualquer coisa, não tinha problema nenhum. Então houve uma mão pesada no TSE pró o outro
candidato que o TSE apresentou como vitorioso. Como o senhor está vendo, porque houve essa tentativa por parte do Eduardo Bolsonaro, né, houve esse movimento que teve sucesso por parte do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né, isso é inegável. Não para taxar o Brasil. Não existiu esse movimento. Mas ele chegou a celebrar essa taxação. Ele falou que era uma medida restritiva e ele pôs para vários países, não foi só o Brasil. Como algumas semanas atrás, outro lote de país entrou também. Ele está buscando aí uma paridade no tocante à taxação de produtos de um país e um dele. Mas no caso do Brasil, os Estados Unidos é superavitário e a taxação é de 50%, que não tem em outro país. Não, o senhor não viu ali uma... Nós taxamos de média 60%. Tá? Não estou defendendo, nem criticando qualquer ação do presidente norte-americano. Tenho profunda gratidão com ele. Tive um excelente relacionamento por 2 anos, quando fomos presidentes juntos. Sei o tamanho dos Estados Unidos, que tem um PIB 14 vezes maior do que o nosso, e o Trump passou a gostar de mim, dado o que nós fizemos. Repito, em 2019, Trump queria taxar o aço e o alumínio do Brasil. Conversei com ele por volta de 15 minutos, ele não taxou. O Lula tinha que estar fazendo contato com o presidente americano, mas ele está o tempo todo fustigando. O tempo todo ele está do lado do Irã, desse conflito com Israel, ele está do Hamas, ele manda o vice lá na Rússia, né, no evento do Dia da Vitória da Segunda Guerra Mundial, ao seu lado ditadores e criminosos de guerra. Ou seja, ele defende junto ao BRICS que o padrão dólar deixe de existir. O próprio Trump falou, se o padrão dólar já existia, é como se nós tivéssemos perdido uma guerra mundial. E o Lula o tempo todo fustiga. Ele é o responsável por que está acontecendo. Se eu fosse presidente, pode ter certeza que essa questão tarifária seria acertado em umas condições parecidas que foi citado com a Argentina. A Argentina, 80% dos seus produtos não serão taxados. Uns 20%, em torno de 10%. Ou seja, como o governo não tem contato, é que pode. Estamos aí há 6 meses do governo Trump. O governo brasileiro ainda não foi nos Estados Unidos, um grande país como o Brasil. O próprio nosso aqui, ministro das Relações Exteriores, ainda não conversou com o Marcos Rubio, que é o seu contraparte dos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil está, no governo Lula, se aproximando de ditaduras. E deve mais sanção aí. Não vem me culpar de novo. Trump falou, quem estiver comercializando petróleo com a Rússia vai ser taxado em 100%. A negociação de diesel com a Rússia foi comigo antes da invasão da Ucrânia. O Brasil precisava de óleo diesel, que o Lula lá atrás começou a fazer 3 refinarias, enterrou aí em torno de 90 bilhões de reais, não fez nenhuma. Tá? Então tínhamos acertado ali mais ainda. Talvez, eu já ouvi fumaça, que o Brasil importa fertilizantes da Rússia. Eu, no período pré-guerra, fui na Rússia e negociei com o Putin. Tanto é que, 30 dias depois, em torno de 27 navios vieram para cá com fertilizantes. O nosso agro não sofreu com esse problema, que o agro sem fertilizante perde a competitividade. Presidente, mas sobre estratégia e popularidade, o senhor não acha que esse anúncio de Trump da taxação acabou se virando contra o senhor? Lula cresceu um pouco na popularidade, a população, segundo as pesquisas, são contra essa interferência dos Estados Unidos, e Lula trouxe para ele o discurso da defesa da soberania nacional, de defesa da pátria, um discurso que era tido como da direita ou do bolsonarismo. Como é que o senhor está vendo isso? O senhor não acha que foi um tiro que saiu pela culatra, não? Um país sem economia não tem soberania. Cada vez mais o comércio está se direcionando apenas para a China. Essas medidas do governo Lula aqui, de peitar o governo americano, o dinheiro do Brasil está indo embora. Com essa história de ricos contra pobres, isso, um pouco mais de 20 anos atrás, a França fez isso daí. O dinheiro foi para a Rússia. Aqui é a mesma coisa. Ninguém mais está pensando com seriedade em investir no Brasil. Eu acompanho os cadernos de economia nossa e poucas pessoas estão investindo no Brasil.
O dinheiro está indo para outros países, onde tem uma segurança jurídica. Aqui você não tem. Estamos cada vez mais dependendo do comércio com a China. E a China é um país, como todos os países, né? Tem interesses. Nós estamos perdendo a nossa soberania na economia, dado as posições do Lula, que fica até agora falando, vou comer jabuticaba. Ele é tão ignorante que é chupar jabuticaba, né? Vou comer jabuticaba com o Trump, que você acorda com bom humor. Há poucos meses, ele falou que ia resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia tomando cerveja no botequim com o Putin. Ou seja, esperar o que de um cara como esse? Nada. Nada. Mas ele puxou o discurso da soberania para ele. As consequências políticas, eu e o Eduardo temos nada a ver com 50% do tarifaço. Nada a ver. Nada a ver. Exatamente nada. Tá? É decisão do presidente Trump. E se o governo brasileiro não buscar negociação, vai entrar em vigor esse tarifaço dia 1º de agosto. E todo mundo vai perder. Não é apenas o agro que exporta ou alguns empresários, né? Ou os exportadores. Todos nós perderemos. Presidente, o senhor não vai poder entrar em contato com o Eduardo Bolsonaro, né? O filho do senhor que está nos Estados Unidos. Não vai poder conversar com o filho, nunca vi isso. Como é que vai ser isso, sim? Já caiu a ficha, o senhor já entendeu a situação? A dele, minha nora. E o documento da PF, eu não posso, com terceiros, buscar um contato com meu filho. Então, eu acredito que eu não posso nem falar com a minha nora. Flávio Bolsonaro, o outro filho do senhor, hoje chegou a fazer uma publicação e depois se retirou, sugerindo que Trump recuasse dos 50% e partisse para sanções diretas pessoais, talvez contra ministros do Supremo, mas depois ele apagou essa postagem. O senhor acha que esse é o caminho? Deixar essas sanções de 50% para não sobrar, no fim das contas, para o Eduardo Bolsonaro ou para o senhor? Não tem que se preocupar para quem vai sobrar. O Trump está impondo tarifas no mundo todo. A China foi negociar. A Índia está na iminência de fazer um grande acordo que mexe com commodities, que obviamente o Brasil vai sofrer com isso. Quanto mais tempo o governo brasileiro demorar para ir negociar, pior é para todos nós. A questão da postagem do Flávio, ele não vai ceder para ninguém, o Trump. Ele tem para cada país, né, os seus interesses que é colocado na mesa. Ele tem, obviamente, algo com o Brasil. E alguém tem que negociar lá. Eu lamento, temos um presidente da República que é um nanico na sua política externa. Lamento. Comigo não era assim. Presidente, isso que o Trump está fazendo não é uma chantagem com o governo brasileiro? Ele está fazendo com todo mundo. Não é com o Brasil apenas. Mas nas condições que foram postas, porque ele está dizendo o seguinte: vocês dão anistia para o Bolsonaro, que eu tiro as tarifas. Bolsonaro, não vi escrito. Não com essas palavras, né? Ele diz para parar a caça às bruxas. Alguém tem dúvida que é uma caça às bruxas? Quando há uma tentativa de golpe, ou um golpe em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos você fica sabendo aqui no Brasil. Um colega meu de Israel, conversei com ele outro dia, ele perguntou que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo. Golpe foi dado, tirando o Lula da cadeia, anulando todos os processos, que quem tem duas condenações em duas instâncias fica inelegível, e depois colocando na cadeira presidencial. Um trabalho feito pelo sistema brasileiro. Ninguém tem dúvida disso. Eu me elegi presidente em 2018, um aborto da natureza. Sofri sim uma tentativa de assassinato. E sofro até hoje. Por isso é que o Trump sofreu lá um tiro, ele pegou na orelha dele. E o Brasil aqui, tá? Até o país do meu mundo, eu vi um conceituado jornal aí, europeu, dizendo, fazendo minha culpa, que eles erraram apoiando o Lula. Porque o que chegou fora do Brasil, graças ao trabalho da imprensa nossa parcial aqui no Brasil, que eu era uma ameaça à democracia. Passei 4 anos dentro das 4 linhas. Sofria pelo menos uma vez por semana uma ação do Supremo contra o nosso governo. E o nosso governo terminou 22 superavitário em 54 bilhões de reais. Ganhamos o PIX, que agora está dando uma certa confusão por aí, né? E ganhamos o PIX, que é algo que nenhum país do mundo tem. E hoje em dia você não consegue ver sem isso. Você transfere recursos para lá, para cá, a custo zero, de forma instantânea. Os banqueiros
e quem operava cartões perderam em torno de 20 bilhões de reais no Pix. Nós não taxamos o Pix. Fizemos muita coisa pelo Brasil. E o que eles temem é uma volta